Sábado passado foi com o Nelson Prudêncio. Hoje era dia também de tocar trombetas e estender tapete vermelho, porque está aqui simplesmente a maior atleta do esporte feminino da história do Brasil. A primeira a ganhar uma medalha de ouro individual. Eu vou conversar com Morri Maggi. Quem é Morri Maggi? Tudo bom? Tudo. Para eu falar quem é Morri Maggi. É difícil eu falar de mim. Ué. Pra mim é fácil falar de você, quero ver você falar. Pra mim é difícil. Eu sou atleta, tenho 32 anos, nasci em São Carlos, fanática por esporte, por música, pela minha filha principalmente. E sou perfeccionista, gosto de fazer tudo muito bem feito. E ganhou a medalha de ouro do salto em distância nas últimas Olimpíadas, nas Olimpíadas de Pequim. Daqui a pouco está fazendo um ano, né, Morri? Daqui a pouco já, hein? Vamos ter uma comemoração especial ou não? Você não está pensando nisso? Ai, tomara que tenha uma festa. Se eu não estiver competindo, provavelmente vai estar no Mundial ainda, né? Essa é uma coisa, esta cena é uma cena que ainda está muito presente na sua cabeça, não? Muito. Muito? Muito. Eu não posso ficar olhando toda hora. Porque eu me emociono. Eu não posso ficar olhando toda hora. É impressionante mesmo. Morri, me diz uma coisa. Há quem diga que para a gente curtir as alturas, quanto mais no fundo do poço a gente foi, é melhor. Porque a gente dá o devido valor. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso é verdade. Aí minha pergunta é exatamente essa. Você acha que em alguma medida a violência que cometeram contra você, te suspendendo, acabou sendo um fator que te levou a ter força para fazer o que você fez? Ou ao contrário, você acha que se podia ter feito pela segunda vez em Pequim se deixassem você ter competido em Atenas? Olha, eu estava muito preparada para Atenas e para o Pan-Americano de Santo Domingo. Isso a gente nunca vai saber. Eu, principalmente, nunca vou saber. Eu estava bem preparada naquela época, na minha melhor forma. Só que passaram os anos, eu fiquei parada, tive minha filha, fui viver a minha vida e voltei para o esporte. E me senti assim, antes das Olimpíadas, nas melhores condições da minha vida. Então, aos 32 anos, eu estava muito mais bem preparada do que nunca. Tá. Isso é mais cabeça do que físico, Morri? Quer dizer, é maturidade? Você acha que é? É maturidade. Porque se eu tivesse essa cabeça aos meus 22, 23 anos, que eu estava começando o auge da minha carreira, foi em 99, eu acho que não teria para ninguém. É gozado isso, né? Porque isso é uma coisa muito comum, né, do atleta dizer que antes de mais nada, apesar de tudo, e por mais que os leigos imaginem diferente, aqui é que continua a ser o... 99%. Tá. A força do pensamento é impressionante, como funcionou para mim na determinação, naquela gana, naquela coisa de eu me sentir mais forte do que todo mundo, do que todas que estavam ali, soberana. Foi impressionante a maneira que eu estava me sentindo comigo mesma e estava mandando tudo para minha cabeça e minha cabeça passava para o meu corpo e não tinha para ninguém. Como é que essa cabeça, o coração, a alma, enfim, foi capaz de suportar a pior coisa que eu acho que pode acontecer para um ser humano, que é o sentimento de injustiça? Não tem nada pior, né? Desde que a gente é pequenininho, né? Quer dizer, não fui eu que peguei. Leva um castigo como se tivesse sido. Não fui eu que joguei o lápis no chão e a professora achou que foi e te dá o castigo quando foi o outro. Como é que para você foi conviver com esse sentimento? Você sabendo que você não tinha feito nada de errado, você sabendo que essa legislação é inteiramente idiota, uma jornalista provando por A mais B que com ela aconteceu a mesma coisa com a porcaria daquela pasta lá de depilação, e você ter que... E ainda ser olhada pelos outros. Alguma essa moça fez. Como é que é isso?
É difícil, viu? Difícil, é muito complicado. Eu estava com o blog do Terra quando eu estava lá nas Olimpíadas e estava respondendo algumas pessoas e colocando notícias minhas sempre, assim, né? Resumindo tudo, contando essa história. E aí tinha algumas pessoas que entravam e falavam umas coisas absurdas, assim, barbaridades. Eu sei como é. Mas era meia dúzia Eu sei. de 2, 3 mil pessoas que deixavam recado, meia dúzia deixava alguma coisa muito chata, assim, e todo mundo que estava respondendo logo em seguida, eu não precisava falar, entendeu? Nada. As pessoas que estavam entrando, que estavam confiando em mim, eles entravam e falavam tudo assim para me defender. Então eu tinha minha defesa lá. E a injustiça, eu me acho justa até demais. Eu sou justa com tudo e com todos, assim. Em relação à minha família, à minha filha, eu acho que ser justa, ensinar para minha filha que ser justo é melhor do que tudo, eu vou estar dando uma boa educação para ela também. E isso daí a gente aprende dentro de casa também. Meus pais são muito assim. E em relação ao doping também, eu não sei... Isso com certeza me deu um impulso a mais, assim, para eu poder voltar. E sabia que alguma coisa, muita coisa de bom ia acontecer. Não digo alguma coisa de bom, porque muita coisa de ruim aconteceu comigo. Então, muita coisa de bom ia acontecer comigo, depois de tudo que aconteceu de ruim, com esse episódio da injustiça do doping, que eu mesma não ia conseguir provar para ninguém, porque eu sou responsável pelo que tem dentro do meu corpo. Então, eu não ia conseguir chegar lá e falar, eu usei a pomada, tá aqui, isso aqui, não ia adiantar nada. Então, teve uma hora que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ia de acordo com a maré. Eu e o Antônio, a gente ficou junto, a gente foi morar junto, a gente teve a Sofia, fui ser dona de casa, fui dentro de algumas coisas assim, trabalhando mesmo, eu, né? E quando eu voltei para o esporte, assim, eu sabia que alguma coisa estava me empurrando para o esporte. Aí eu digo assim, não ultrapassei nenhuma fase. Eu cheguei para o esporte, o meu objetivo era não perder para nenhuma juvenil, e eu já cheguei saltando 6,83. Em Bogotá foi a altitude, mas eu saltei, estava já entre as melhores do mundo no ano que eu comecei, que eu voltei em 2006. A próxima fase da minha vida era chegar no Pan-Americano. Eu estando dentro do Pan-Americano classificada, meu objetivo era medalha de Pan-Americano. E não foi aí que eu pensei em Olimpíada, depois que veio as Olimpíadas, mas foi tudo por etapa. Não ultrapassei nenhuma fase, porque eu sabia que ia ser passo por passo na minha vida. E graças a Deus, fechei com chave de ouro. Eu não fechei ainda, é claro, acho que eu tenho muito tempo pela frente, mas continuei com chave de ouro a minha vida e a minha carreira para mostrar, acho que para mim mesma, para muita gente, assim, que eu sou brasileira, que estou continuando, que não importa a queda, a gente tem que levantar e tem que continuar andando. Pois é, mas ainda eu quero insistir nesse ponto em relação ao seguinte, Morre, porque eu acho que nunca será feito devidamente a justiça ao que você passou, porque quem acompanha, né, o Juca Entrevista e, enfim, as coisas que eu escrevo, sabe qual é a minha posição em relação à legislação antidopagem, que é alguma coisa de absolutamente anacrônica, que não faz o menor sentido, que cientificamente é contestada de todas as maneiras e que, no caso dela, então, é de uma violência sem tamanho. E é necessário repisar isso. Porque uma coisa é a gente cair, a gente comete um erro, todos nós somos, não é, falíveis, todos estamos arriscados a cometer os nossos erros, pagar pelo erro que fez e recomeçar, levantar e dar a volta por cima. No teu caso, não, né, Morre? No teu caso, não. Você não fez nada errado, né? Você teve que dar uma volta por cima de uma coisa que te impuseram. Não que você tenha cometido, é diferente, você não acha? É diferente. Né? Enfim, para quem não lembra, e essa coisa que a Morre fala da internet, Morre, quem tem blog está cansado de saber como é. A internet, ela é um instrumento absolutamente fantástico, mas ela é também reveladora do que há de pior na alma humana. É verdade. A chamada maioria silenciosa covarde.
Covarde. Que não se identifica, que é anônima, que sabe quem você é e você não sabe quem é que está te atacando. Né? É de uma covardia toda a prova. Então, eu digo sempre isso, que ela revela coisas luminosas e o que há de mais sombrio na alma humana. Mas a Maureen fez fazer uma depilação definitiva, né? Foi. Eu ainda faço a depilação, tá. eu só não uso creme. E usou lá um determinado creme que apareceu no antidoping dela. E pá, 2 anos de suspensão. Em seguida, uma repórter do Diário de São Paulo, Na mesma semana, submeteu-se todo o procedimento. ao mesmo procedimento. E também apareceu dopada a jornalista. Né? Só que a jornalista ganhou prêmio pela brilhante matéria que fez. A Maureen Fiquei 2 anos e meio. pegou 2 anos e meio de gancho sem poder competir. Perdeu as Olimpíadas de Atenas. Entre outras coisas, simplesmente. A gente já volta. Eu estou conversando com o maior nome do atletismo feminino da história deste Brasil. Eu estou conversando com Maureen Maggi, que foi mulher de piloto de automobilismo. O senhor Antônio Pisani, que é pai dessa gracinha chamada Sofia. É mole ser mulher de piloto? Maureen, ser mãe eu nem imagino o que é ser mãe de piloto, pai e mãe. Mas dá para conviver assim com segurança? Não, eu sei o que ele está fazendo. Permanentemente a gente tem medo que vai acontecer um acidente. Não, mas tem mesmo. Tem, né? Tem. Eu ficava sempre apreensiva. Nossa, muito, muito, muito. E principalmente quando eu não estava junto com ele, assim, nas corridas ou nos treinos mesmo. Bem nervosa. Uhum. Como é que foi a reação dele pós-medalha de ouro? Não, foi legal dele. Eu liguei para a família dele. Tá. Agradeci os pais dele. O pai dele, pô, chorando no telefone, super amigo, assim, né? Então, gosta muito de esporte. E foi muito legal, assim, muito legal. Ele ligou depois de um tempo, quando ele teve tempo também para falar, que eu mesmo estava sem telefone. Então, eu que liguei para os pais dele. Tá. E aí, depois de uma semana que eu estava em São Paulo, ele deu uma ligada para dar os parabéns, tudo. Tá. Maureen, como é que é o começo da sua vida de atleta em São Carlos? Quer dizer, pequenininha você já... Pequenininha. É? Desde os 6, 7 anos de idade, que eu fiz parte da recreação lá da EMEI do Vila Neri, que eu comecei a praticar o esporte, assim. Sempre fui muito ativa, gostava de todos os esportes e pratiquei tudo. Tenho medalha de tênis de mesa, de natação, de ginástica olímpica muitas, de atletismo muitas, de xadrez, de dama. É mesmo? De tudo. Futebol você chegou a jogar, não? Joguei futebol junto com a Mônica, da seleção. É mesmo? A gente jogava futebol na pracinha e aí os meninos colocavam... Na verdade, os meninos não deixavam a gente jogar, né? E aí a Mônica via com soco assim e falava, como assim a gente não vai jogar? Vai jogar sim. Aí os meninos, tá bom, então vai uma para cada lado para equilibrar, né? Achando que a gente era muito ruim, né? A gente só marcava gol. Você jogava melhor que eles? Não tão melhor assim, mas estava pau a pau, era muito bom. Tá. Época boa. Bom, todo mundo sabe que a Maureen é uma corintiana de 4 costados, vive vendo treino no Parque São Jorge. São Paulo é uma coisa importante na sua vida, né? Não é só assim... São Paulo é tudo na minha vida. É assim, Maureen? É tudo na minha vida. São Paulo é meu time do coração desde pequena. E tenho um carinho... Hoje eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, pelo Ronaldo tá no Corinthians. Sou muito fã do Ronaldo, ele sabe disso. Mas todo mundo, tem muita gente confundindo essa história de eu estar indo nos jogos, tudo, né? Eu queria muito assistir São Paulo e Corinthians, mas não vai dar certo. Por causa das suas atividades. Por causa das atividades, tem coisa para fazer, tudo. Bom, mas e aí? Agora, quando é que, você está me dizendo, desde os 6 você já fazia tudo, ganhou essa pancada de prêmios numa porção de esportes diferentes, quer dizer, você é rigorosamente uma pessoa poliesportiva. Quando é que você definiu que você ia para o atletismo e que você ia para o salto?
foi quando eu recebi um convite para ir para treinar em Ribeirão Preto, mas mesmo assim não era muito definido, porque eu fui morar em Ribeirão Preto em 93, só que eu fugia do atletismo para ir fazer ginástica olímpica com a dona Regina. Tá. E aí não praticava muito o atletismo ainda. Tá. Aí em 94, final de 93, eu recebi o convite para ir morar em São Paulo com o Nélio e com a Tânia, treinar com eles, fazer parte do Projeto Futuro antigo, que hoje é Projeto Olímpico. E aí em 94 foi quando eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Comecei a pegar paixão pelos treinos. O Nélio tem muito disso, de fazer isso com o atleta, assim, fazer a gente se apaixonar pelo que a gente faz, pelo que a gente gosta. Aprendi a gostar mais do atletismo, porque eu sempre fui apaixonada pela ginástica olímpica. E aí dentro do atletismo eu tinha várias provas. Aí eu comecei a me apaixonar por algumas provas. 100 com barreira, salto triplo e salto em distância. Eram as minhas... Era muito bom praticar. E em 2008 foi o único ano da minha vida que eu abri mão de todas as outras modalidades, outros esportes, para me dedicar para o salto em distância, porque eu falei, não, eu não quero mais fazer salto triplo, eu não quero mais fazer 100 com barreira. Estou abrindo mão das duas paixões da minha vida também para seguir uma meta, porque eu quero aquele objetivo. Quero a medalha, eu quero ir para a Olimpíada, quero brilhar e ponto final. Para você e para o Nélio e para a Tânia, são treinadores, o casal. O Nélio já esteve aqui conversando com a gente, falamos muito dela, evidentemente. Para você e para eles, sem dúvida nenhuma, onde você pode ir melhor é no salto em distância. Ou se você se dedicasse com a mesma dedicação ao salto triplo, você poderia ter no triplo o sucesso que você tem no salto em distância? Eu não digo do salto triplo, eu digo do 100 com barreira. Do 100 com barreira? Mais do que o salto triplo? Mais do 100 com barreira. É mesmo? Porque eu não treinava para o 100 com barreira. Tá. E eu cheguei a correr 12,71, que é o recorde sul-americano, né? E se pegar tipo uma ficha assim, são poucas mulheres no mundo que correm 12,70, né? Tá. É claro que eu corri uma vez só na minha vida, mas eu não treinava especificamente para essa prova. Era uma vez por semana, mas eu sempre fui muito rápida e dava para aproveitar algumas coisas assim do salto. Agora, é uma especialidade que submete mais a riscos, não de contusão? Não? Todas elas. Não, todas as provas. É mesmo? Todas as provas acho que iguais, assim. O 100 com barreira, salto em distância, poxa, você toda hora está no choque, saltar toda hora. O joelho não é o joelho, o pé que aguente, né? Uma hora ele vai gritar. Salto triplo, pior ainda. Sem dúvida. Porque são 3, né? Sem dúvida. São os 2 joelhos que... Vamos bater aqui. Você não tem nada, nunca teve nada assim mais... Mais sério? Mais sério, não. Não, eu tive em 2000, né? Na Olimpíada de Sydney. Que eu machuquei nas Olimpíadas de Sydney. É verdade. Aí foi grave. Aham. Foi Dr. Moisés, que é o médico que eu estou hoje. Moisés Cohen. Ele tinha uns médicos que diziam que era meio cirúrgico, né? Que era perigoso, isso e aquilo. Dr. Moisés, não, a gente vai cuidar de você. Ele, como sempre, não, a gente vai cuidar de você sem você ter que fazer cirurgia nenhuma. Vamos tentar, cirurgia é o último caso. Na físio? Na fisioterapia. Na época o físio era o Alexandre, que é muito querido por mim, né? E se eu pudesse estaria com ele até hoje, mas não deu, né? E o Dr. Moisés está cuidando de mim, de qualquer coisinha que eu tenho. Hoje eu estou com dor no joelho, por exemplo, estou tratando, que eu já tive esse problema na Olimpíada do ano passado, de 2008, e ele que está tratando também. A fisioterapia brasileira, por sinal, é alguma coisa assim de se tirar o chapéu, né? É de se tirar o chapéu. O meu, particularmente, o físico que está cuidando de mim, o Dr. Maurício, olha, ele sabe o que fazer. E Dr. Vitor Matsudo, e tanta gente, né? Nossa, muita gente. O Rodrigo mesmo, que foi para as Olimpíadas com a gente. Esse rapaz que está cuidando do Ronaldo, né? Que também, agora me foge o nome, mas que parece que é craque.
enfim. E o Luiz Rosano, São Paulo, nossa, na seleção. Se eu pudesse, eu trataria no São Paulo, né? Eles já me convidaram para tratar qualquer Lá coisa no Parque lá. São Jorge também, o centro é muito bom de recuperação do atleta, tá? Você É precisando de qualquer longe da coisa. minha casa. É longe? É uma região, realmente é uma região mais assim, diferenciada. Você tem razão. A gente já volta, ela está me provocando. Até já. Antes que eu me esqueça, o nome do fisioterapeuta do Ronaldo é Bruno Maziotti. Se você quiser conversar com o Juca Entrevista, você entra nesse endereço que está aí, ó, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Quiser ver a programação dos canais ESPN com qualidade digital de imagem, é esse endereço. www.espn.com.br/360. A Morren, daqui a pouquinho, ela está com a página dela em construção. Daqui a pouquinho você vai poder também acessar a vida da Morren via internet. Mas não entre agora porque você vai ficar frustrado. Está em construção. Mais uma semana está pronto. www.morremage.net. Morren, aliás, falar em Mage. Até agora o pessoal da Mage não te chamou para fazer uma campanha? Ai, que gente, podiam, né? Tão óbvia a coisa. Eu também acho, podiam. Que coisa maluca, né? É verdade. Ora, bolas. A campanha da Caixa com a Sofia e com a Morre é das coisas mais bem feitas, mais gostosas. Não canso de ver aquela carinha da Sofia olhando para ela. Uma carinha mais... falei, né? Se você não cansa, imagina eu, sua mãe. Imagina você. Mas o que eu acho muito, muito, muito bonitinho é que eu falei para a mãe, aquela carinha, como é que ela fez? Faz uma maior moleza, 10 vezes. Quer dizer, nasceu para fazer isso. É mais fácil que eu. Ela gravou muito mais rápido. Eu demorei 5 horas para gravar o que ela gravou em meia hora. Impressionante, impressionante. O Morren é visível. Bom, também é claro, não podia ser diferente. Mas, apesar de toda a tua vida, que eu imagino o quanto você sofre de saudade dela, a ligação de vocês é alguma coisa assim espetacular, né? É verdade. É verdade, é impressionante. Eu sempre pedi a Deus que colocasse no meu caminho os meus filhos super ligados a mim, porque eu sou muito família, com a minha família também. Mas eu tenho uma ligação com a Sofia que é uma loucura. Com que a voz ela fica mais quando você não está aí? Mais com a minha mãe. Mais com a sua mãe. É mais fácil para eu falar também. Tá. Mas ela fica bastante com a vovó Lulu também, que é a mamãe do Antônio. Tá. Adora a vovó Lulu, ela é muito ligada à família deles e à minha família. Que legal, isso é ótimo. Isso é bom. Isso é ótimo. Sua família mora em São Carlos ainda? Mora em São Carlos. Aliás, me diga uma coisa, fizeram um monumento para você em São Carlos, não fizeram? Fizeram, Ficou muito bonito? legal. É? Ele ainda não está bonito porque ele fica todo enferrujado e depois ele cai o ferrugem para ficar todo aquela cara de bronze, aquela coisa de navio assim. Tá. Né? E foi muito legal a imagem, assim, porque é um monumento enorme, assim, e ele tem uma marca, assim, que fizeram dobrada, assim, de ferro, assim, e quando bate o sol das 11 a 1, assim, mais ou menos, dá marca 7 metros e 4 no chão. Acompanhar, porque a Morren fez no primeiro salto a marca, né? É verdade. No primeiro. E depois a gente ficou ali assoprando para impedir que alguém fizesse igual. E ela, no penúltimo dela, não, no último salto dela, ela fez. Eu tinha mais um ainda. Isso, você ainda poderia. Bom, é claro, a pergunta é óbvia. E se ela tivesse feito ali 7,5? Você faria 7,6, não faria? Não, eu faria 7,20. Você faria 7,20? Eu faria 7,20. Eu tava muito pronta, assim, para responder a qualquer hora, assim. Tava queimando o salto longe. Talvez deslumbrada com o primeiro salto ainda, mas era uma garantia de medalha. Para mim, já estava segura que seria uma medalha. Mas eu estava pronta para saltar longe, assim, eu até me arrepia de lembrar. Eu estava preparada para saltar longe. Mas mesmo depois de ter queimado 1, 2, 3 saltos, quer dizer, você sabia... Era esfriar o corpo e eu tinha mais de um minuto, pelo menos, para poder saltar.
para poder me concentrar para saltar. Eu tenho certeza que daria. A gente nunca vai saber porque eu não conseguia saltar depois que eu peguei a medalha de ouro, né? Claro. Mas eu estava muito pronta para saltar. Bom, me fala um pouco uma coisa. Isso aí, esse é um assunto difícil, porque a gente precisa dizer e repetir e enfatizar. Não é que uma medalha de bronze valha muito, que uma medalha de prata seja uma coisa extraordinária. Um quarto lugar numa Olimpíada é um negócio de louco. O quinto, o oitavo lugar. Você saber que você está entre os 10 melhores da sua especialidade no mundo é um negócio que não tem preço. Bom, e o ouro é o ouro. Você diz, eu tinha garantia para mim já que uma medalha eu levaria. Em tese, é o suficiente, está bom demais. Mas não está, né? Mas não tá. Eu fui lá para ganhar de ouro. Eu, dentro da prova, eu ficava pensando, eu sentada assim, ficava de costas para as adversárias e ficava pensando, não, eu não quero a medalha de prata, eu quero a medalha de ouro, eu vou melhorar no próximo salto. E super concentrada, assim, sem deixar fugir a concentração, focada, e esperava que ela fosse chegar perto, não esperei que ela fosse passar, não. A Tatiana, a Lebedeva, ela é uma adversária muito forte, ela sempre vai para cima, ela não gosta de perder também, ela fica revoltada, acho que ninguém gosta de perder, né? Ainda mais atleta que vive competindo não vai gostar de perder, né? Claro. Mas foi difícil. Havia troca de olhares? Nenhuma. Nenhuma. Não da minha parte. Tá. Mas tinha da parte das meninas, para mim tinha. Principalmente de uma inglesa que ficou com provocação, assim, até... A Tânia até falou que ela passou na minha frente umas 2 vezes. Você nem viu? Me atrapalhando, assim, eu não... Que baixaria, não... que não tristeza nem isso, aí né, pra ela. Agora, quer dizer, isso aí é foco, né? Isso foco. aí é cabeça, é o que você falou, é a cabeça madura, É foco. né? Eu não estava pensando em nenhuma adversária minha que estava lá. Tá. Estava pensando em mim, porque eu queria melhorar. Eu queria estar lá e eu queria ganhar por mérito meu. Tá. Não delas terem perdido. Que tipo de segurança, o que você sente, por exemplo, num momento desse, aquele estádio lotado, essa disputa, de olhar e ver a Tânia, olhar e ver o Nélio, que tipo de segurança isso traz? Ou é só por ser familiar? Ah, não sei. Eu não sei, porque a gente tem uma ligação muito estranha e muito forte de mim com o Nélio e Tânia, né? Uhum. A Tânia, eu ligava para ela quando eu estava em Macau, todos os dias eu enchia o saco do Nélio, manda essa mulher para cá, Nélio, ele é meu pé de coelho, manda ela para cá, eu tenho que competir com ela do meu lado. O Nélio, ele me passa tudo que eu sei eu aprendi com o Nélio. Mas a Tânia, ela estando do meu lado, é uma segurança a mais, assim. Eu não sei porquê, as melhores competições minhas, ela estava do meu lado. Uhum. E isso, eu olhava para ela, assim, a expressão dela vibrar, de me pôr para cima, de estar lá comigo. E o Nélio também, claro, sem dúvida. O Nélio é uma peça fundamental no meu quebra-cabeça. Mas eu te pergunto o seguinte, se eu estou enganado, o Nélio, vamos dizer, o Nélio é o cara técnico, é o cara da técnica, isso, é o cara. E ela é a garantia espiritual, psicológica, carinhosa, afetiva, é um pouco isso? Tudo. Ela tem de tudo um pouco disso daí. De dar bronca quando tem que dar bronca, de tudo, assim. E me dá muita sorte. Tomo. Medalha de ouro? Ô menina, o que é? Tá pensando o quê? Hoje de manhã mesmo, cheguei atrasada no treino, a Tânia me ligou. E aí, não vai treinar não? Aí eu falei, peraí que eu já tô indo já, que eu tive que buscar um vestido. E eu tô treinando mais leve agora, então eu me dou esse... É claro que